Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje então a gente vai fazer uma revisão de Java e orientação a objeto. Eu não sei até que ponto que vocês foram, o que que vocês aprenderam exatamente na disciplina do semestre passado. Eu vou fazer um projeto, eu já ia deixar um esqueleto mais ou menos pronto, mas eu vou fazer ele do zero. O objetivo, lógico, quem quiser, é que vocês façam também, tá? Não vou cobrar, mas seria legal vocês seguirem aí o tutorial entre aspas, né? E montar o de vocês. Então eu vou fazer do zero falando tudo, tá? Eu não sei se vai demorar muito. Eu pretendo conseguir gravar no máximo 1 hora e meia de aula aí, mas talvez fique um pouco maior. Aí eu separe mais de um vídeo, ou então eu gravo separado e depois junto tudo, tá? Então vamos lá, né? A gente vai usar o NetBeans, acho que é uma ferramenta que vocês já estão acostumados. Eu estou usando a última versão, que é a 12.2. Estou usando o Java 15, que é a última versão, mas a partir do Java 8, tudo que eu vou mostrar aqui, eu acho que vai funcionar, tá? Então a versão aí do JDK não vai importar muito. As versões mais novas do NetBeans elas funcionam com JDK 8, 9 para cima, 9 em diante, porque houve algumas mudanças internas, tá? Mas enfim, vai dar para fazer. Então, com o NetBeans aberto, eu tenho alguns projetos meus abertos aqui de outras disciplinas, de outras coisas, mas imagine que não tenha nada aqui aberto, ou tenha as coisas de vocês. Então, clique em novo projeto. Aqui no NetBeans 12.2, para criar um projeto da forma padrão antiga do NetBeans, tem que vir aqui, ó, Java with Ent. Esse Ent é um sistema de build, ele que constrói o projeto, compila para gerar o arquivo final, tá? Depois de compilado. Aqui no Java with Ent mesmo, a gente escolhe Java Application. Nas versões mais antigas do NetBeans, na verdade versão 8, mais antigas na versão 8 e alguma coisa, 8.2, que eu acho que é a última que saiu, da geração antiga, antes do projeto ser doado para a Fundação Apache, já tem aqui direto, acho que é Java aqui do lado esquerdo, escolhe Java Application do lado direito, tá bom? Aqui eles já estão dando essa ideia de que é um projeto legado, entre aspas, tá? Porque o padrão é criar o projeto usando o Maven. Enfim, escolhe o nome do projeto, eu vou chamar Paint, tá bom? Vai ser um programa de desenho que a gente vai ver os conceitos aí de orientação a objeto. Escolhe onde salvar, eu vou salvar no desktop mesmo, tá? Depois eu zipo ele e mando para vocês no Moodle. Não precisa marcar esse User Dedicated Folder for Storing Libraries, não precisa marcar isso aqui. E pode deixar o Create Main Class marcado, tá? Clique em Finish, ele vai criar o projeto, já vai expandir aqui a árvore de arquivos. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar um pouco mais fácil de acompanhar, mas como eu estou gravando em definição alta, dá para vocês colocarem tela cheia aí no que vocês estiverem assistindo e vai dar para enxergar o código, tá bom? E aí vocês vão parando e vão fazendo parte a parte que eu estou apresentando, tá? Antes de mais nada, como a gente quer desenvolver um programa de desenho, qual que seria a ideia? A gente vai desenvolver três ferramentas nesse programa de desenho. Uma ferramenta para desenhar linha, uma ferramenta para desenhar retângulos e uma ferramenta para desenhar elipses, tá certo? Não círculos, mas elipses, tá? Que né, pode fazer um círculo também usando elipse. É, Eu vou agora nessa primeira parte montar a infraestrutura básica para a gente já ir testando, tá? E depois a gente vai pensando na orientação objeto, tá bom? Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, se vocês criaram o projeto chamado Paint, vai ter essa xicrinha de café aqui, né? As outras coisas são projetos meus, tá certo? Então não tem nada a ver com a máquina aí de vocês. Vai ter um pacote com o mesmo nome do projeto. E esse arquivo paint.java dentro dele. A gente vai clicar com o botão direito aqui nesse Paint, vai clicar em New e vai escolher JFrame Form ou formulário JFrame, JFrame se você estiver usando a versão do NetBeans traduzida mais antiga. Então clica aqui. Ele vai perguntar qual que é o nome da classe. Eu vou pôr janela principal. Vai ser a janela do programa, tá? O restante não precisa mexer, clique em Finish, ele vai terminar, vai criar o arquivo, né? E vai aparecer essa tela de edição. Outra coisa, meu NetBeans está nesse modo cinza escuro, tá? Que dá para configurar, mas na hora que a gente rodar isso aqui, ele vai aparecer na versão com o look and feel que a gente fala, né? Com
o tema, não é bem só o tema, mas para ficar mais fácil, o tema da janela, a cor dos elementos, a gente vai rodar, vai aparecer do padrão do Java, o padrão novo, que é o Nimbus, tá? Que já vem aí, já vem há um certo tempo, tá bom? Então, as coisas que a gente vai fazer, pessoal, clicando aqui na janela, vocês viram que ela fica circulada de laranja e aparece aqui do lado direito dessa aba de propriedades, as propriedades desse componente aqui, que é uma classe, mas é um componente gráfico, que é a janela. O que já vai estar setado aqui para a gente é esse exit on close. Quer dizer o quê? Quando eu fechar essa janela, vai matar a instância da máquina virtual do Java que está rodando, tá certo? Então a gente vai fazer o programa de fato terminar. Então aqui no title seria o título dessa janela, o título da barra de títulos quando a janela aparecer. Então eu vou chamar, vou escrever Paint, tá certo? Vou chamar meu Paint, só para diferenciar, tá bom? Agora o que acontece? Quando a gente clicar no Play aqui, vocês vão ver, o que vai acontecer? Só vai aparecer esse build successful e vai terminar. Por quê? O NetBeans está rodando esse arquivo paint.java aqui que não tem nada. Então, uma opção seria a gente construir um objeto dessa classe aqui da janela aqui e mandar ele aparecer. Ou então, a gente mudar as propriedades do projeto e falar que esse janela principal é a nossa classe principal. Ou seja, na hora que eu der o play ou na hora que eu abrir o arquivo .jar compilado, é ela que vai ser executada. Então vamos fazer isso? Aí eu já ensino a mexer também com isso aqui no projeto, tá? Então, no projeto, botão direito, propriedades. Aí aqui do lado esquerdo tem uma opção chamada Run, que em português deve estar executar. Ele fala assim, qual que é a runtime platform, a gente não vai mexer. A gente vai mexer na main class. Vocês estão vendo que está o paint.paint, ou seja, pacote paint, o arquivo paint, classe paint. A gente vai clicar em browse e vai escolher a outra, janela principal. E vai clicar nesse botão select main class e vai dar OK. Fazendo isso, na hora que a gente der o play, o que vai acontecer? Ele vai rodar aquela outra classe lá, porque ela já tem um método main lá dentro dela. As classes principais, elas precisam ter o método main, que é o ponto de entrada de execução do programa. E vejam, a janelinha, opa, aqui no Windows, pessoal, não sei se vocês sabem isso, se você chacoalhar a tela, chacoalhar uma tela que você tiver trabalhando, né, ele minimiza as outras. Eu sempre faço isso sem querer e sempre acabo lembrando disso na hora de falar dessas coisas. Muito bem, olha lá, a janelinha. Clicando no fechar, ele vai matar a máquina virtual, vai finalizar a máquina virtual, o processo dela, e vai terminar a execução do programa. Agora, essa nossa classe paint.java não é mais necessária. Ela já não tem nada dentro dela mesmo que é útil, né? E a gente está fazendo a execução pela janela principal, então a gente pode apagar ela. Seleciona ela, delete ou botão direito, excluir. Delete também, né? Ele vai perguntar. Nem precisa marcar esse safely delete aqui, safely delete, porque ela não está sendo usada em nenhum lugar. Porque se estivesse sendo usada, ele ia avisar onde ela está sendo usada antes da gente apagar, tá? Pronto, o projeto está, a configuração básica aqui do projeto está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora? Percebam, quando a gente executa, a janelinha vem parar aqui do lado esquerdo, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer ela aparecer no meio da tela, porque fica mais fácil, né? O nosso olho sempre está mais ou menos no meio da tela. Então, com o frame selecionado, ou aqui do lado esquerdo, ó. Estão vendo aqui no navegador? O frame está selecionado, ele fica circular de laranja. Aqui nessa aba, a gente vai na aba Code, nessa janelinha aqui, nesse pedaço, tem três abas, né? Propriedades, eventos e código. Em código, a gente vai marcar o Generate Center. Em português, acho que está gerar centro. Marca aqui. Fazendo isso, na hora que a gente der o play, agora a janelinha aparece no meio da tela, tá bom? E isso vale para quando a gente executar o programa também, tá? A gente pode agora aumentar um pouquinho ela, então com ela selecionada, a gente aumenta um pouco, tá? Eu vou pôr, vocês percebam que enquanto a gente vai arrastando, vai aparecendo o tamanho, né? Vamos colocar aqui o meu monitor é um pouquinho grande, mas vamos colocar um tamanho, acho que vai caber na tela de todo mundo. Vamos colocar mais ou menos 600 por 400, tá certo? Resolução aí antiga, né, que a gente utilizava. Mais ou menos 600 por 400, não precisa ficar exato não, tá? Eu vou pôr aqui exato, tentar, né? Eita! 600
Diminui um pouquinho. Se eu errar de novo. Aí, perfeito. 600 por 400 pixels é a dimensão dela, né? Na hora que a gente rodar, agora ela aparece um pouquinho maior. A gente pode maximizar, pode restaurar, pode minimizar, restaurar e fechar. Tudo bem? Só para ficar claro, por que que funciona na hora que a gente clica no play e a gente selecionou ela como classe principal? Porque se a gente vier aqui no source, no código-fonte, e ir lá embaixo, vocês vão ver que vai ter um método main para essa classe que o próprio NetBeans já vai ter criado e vai setar o Nimbus, que é esse look and feel aí para a janela, tá bom? Então ele já tem aqui o código apropriado para pôr essa janela para executar. Então, se a gente fosse ter que copiar isso aqui e eu ter que explicar parte a parte, acho que é besteira, é uma complexidade desnecessária no momento, tá? Então, o importante é, configurou, setou a janela como principal, apagou a antiga, colocou ele para aparecer no centro, aumentou um pouquinho as dimensões. Tudo bem? Tá. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar aqui, com o botão direito no Paint, a gente vai criar uma classe. Então, vamos lá, ó. Paint, New, Java Class. Essa classe aqui, o que a gente vai fazer nela? Ela vai ser o nosso motor de desenho, vamos dizer assim, do programa, tá? Então, eu vou chamar ela de painel de desenho. Painel desenho. E vou dar um finish. Quando a gente fizer isso, aqui a gente não está falando aí especificamente de orientação a objeto, apesar de já estar aparecendo essas coisas aqui meio que escondidas, tá? Então, criou uma classe simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai estender, depois a gente entra no que é estender direitinho, tá? A gente vai estender uma classe que chama JPanel, que é um painel do Java. Vocês vão ver que, se vocês digitarem o nome corretamente, mas aparecer essa listrinha vermelhinha aqui embaixo, quer dizer que ele está falando, ó, eu não sei quem que é esse cara. Algumas formas de resolver. Na hora que você está digitando, digita Ctrl espaço, ele vai aparecer sugestões. Você clica duas vezes em JPanel, ele já coloca o import. Ou JPanel, vocês usam o atalho Ctrl Shift I, tudo junto, segura o Ctrl, segura o Shift, aperta o I, ele já vai fazer o import. Se tiver algum conflito, algum bate de nome, ou seja, ele achou um JPanel em outro lugar do Java, que não é o caso aqui, ele vai perguntar qual que é que você quer importar, vai abrir uma janelinha para você escolher. Aqui no caso só tem um mesmo, ele já vai colocar um import automático. E para fazer isso que eu fiz com o teclado, botão direito, Fix Imports, que é Ctrl Shift I lá que eu tinha falado para vocês. Tá bom? Essa nossa classe de painel, por enquanto, a gente quer usar ela como só um motor de desenho. Quando a gente quer fazer isso, a gente tem que sobrescrever um método que chama Paint. Tem o Paint e tem o Paint Component. Nesse caso aqui, o mais apropriado é o Paint Component, certo? Então, digita Pen ou Paint mesmo, vai aparecer algumas opções. Se você der Ctrl espaço, vai escolher o Paint Component, certo? Clica duas vezes, ele vai já preencher para a gente algumas coisas. Esse @override aqui, isso aqui é uma anotação. Isso aqui surgiu no Java 5. Qual que é a ideia disso aqui? É uma ideia você ter uma programação, um nível de programação acima da programação que você está fazendo. É até chamado de metaprogramação. Você está dando alguns significados para as coisas que estão dentro do código. Significados a mais, né? Além de isso aqui ser um método da classe JPanel que está sendo sobrescrito. O override ele indica exatamente que esse cara aqui está sendo sobrescrito, e se por um acaso a gente escrever manualmente, colocar a anotação override e errar a lista de parâmetros, o compilador vai reclamar, vai falar, ó, você está falando que você está sobrescrevendo um método, só que a tua assinatura está errada, ela não bate com o que já existe naquela classe. Então dá uma revisada aí. É para isso que serve essa anotação override. O NetBeans já vai colocar um código padrão aqui para a gente. Esse método ele é protected, ele é protegido, ele vai ser mantido como protegido. O nome dele é Paint Component, ele não retorna nada e ele recebe como parâmetro um graphics. Esse graphics a gente chama de contexto gráfico. É nesse cara aqui que estão as funcionalidades principais para a gente poder desenhar num componente. Todos os componentes do Java, pessoal, eles usam internamente um graphics para fazer todo o desenho do componente, mesmo um botão, tá? Vai desenhar o botão, são
é código usando o Graphics para fazer o desenho daquele botão na tela. Nada é mágico, né? A gente sempre fala, parece que as coisas são mágicas, mas nada é mágico. Sempre tem alguma coisa executando para fazer aquelas coisas ali funcionarem, tá? Essa linha 19, a gente tem que manter ela, tá bom? Um de vocês pode estar em outra linha, mas a minha linha 19, que a gente tem que manter ela. Por quê? A gente tem que garantir que todo mundo que vem antes do painel de desenho na hierarquia aqui de componentes vai ser pintado corretamente. Então a gente tem que deixar esse super.paint component. De novo, isso aqui, pessoal, esses detalhes de interface gráfica, eu não vou cobrar nada disso de vocês. O que eu estou querendo mostrar é a parte de orientação a objeto, na hora que a gente for modelar as primitivas de desenho, linha, retângulo e elipse. Por enquanto eu estou falando detalhes de interface gráfica que a gente aprende com o tempo e se quiser e precisar também, né? Então a gente só está montando a estrutura para a gente poder fazer alguma coisa, tá? Então a gente deixa o super, eu gosto de deixar uma linha em branco antes do... Só quando o método tem uma linha, só uma ou duas linhas, eu gosto de deixar tudo junto. Quando tem mais de uma linha, que vai ter bastante coisa aqui dentro, eu dou um espaço, deixo o super em cima e aí começo a programar na outra linha, tá bom? Como eu falei, o G, que é o Graphics, ele é o contexto gráfico. Então, se eu usar o G e der um ponto, eu vou poder usar diversos métodos para fazer desenho dentro desse componente. O que a gente vai mandar fazer aqui é desenhar uma linha por enquanto. Então, a gente vai usar o método draw, que é desenhar, line. Vocês percebam que ele vai aparecer 4 parâmetros inteiros. Os dois primeiros parâmetros são as coordenadas x, y do primeiro ponto onde essa linha vai iniciar, e os outros dois pontos são os pontos onde a linha vai terminar, tá certo? Ela vai parar, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou começar no pixel 00, na coordenada 00, perdão, e vou até a coordenada 100, 100. Quando a gente está trabalhando com um plano cartesiano normal, deixa eu abrir esse é o meu programa de desenho que eu uso para dar aula. Eu fiz um programinha para isso. Depois eu passo para vocês o código para vocês verem, tá? Mas a ideia básica, bem primordial, é o que a gente está vendo. O plano cartesiano que a gente vê na matemática, ele é assim, concordo? Então aqui eu tenho a origem, né? Que é o ponto 0, 0, que é um plano, né? Eu tenho x aqui, y aqui. E coordenadas positivas no x, elas são da origem para a direita, e coordenadas positivas no y são da origem para cima, e as negativas no x é da origem para a esquerda, e as negativas no y é da origem para baixo. É isso? Então, esse desenho que eu mandei fazer aqui, da coordenada 0, 0, x0, y0 até a coordenada 100, 100, x100, y100, no plano cartesiano normal, eu teria o ponto 0, 0, que é o meu ponto de início, que estaria aqui, e o meu ponto 100 em x, 100 em y, e eu teria o desenho da reta aqui. Só que acontece, sistemas de janelamento, onde a gente vai fazer desenho em tela no computador, por uma questão legada, aí depois eu falo o que é isso, da onde vem a ideia, o eixo y ele é invertido, ou seja, ele não cresce positivamente para cima, mas sim para baixo. Então, o y ele fica negativo para cima e positivo para baixo, e o x se mantém. Então, o desenho da coordenada 0, 0, 100, 100, que vai aparecer para a gente, ele vai aparecer do 0, 0, o x100 está aqui, só que o y100 está aqui embaixo. Então, vai ser um desenho de uma reta assim. Outra coisa, essa coordenada 0, 0, que é a origem, ela vai estar sempre localizada no canto superior esquerdo da janela. Então, se eu tenho uma janela, a minha coordenada 0, 0 está aqui, o meu x cresce para a direita, o meu y cresce para baixo e os desenhos a gente vai fazer aqui. Dá para mover a origem para outro ponto? Dá. A gente poderia, por exemplo, colocar a origem aqui. E aí ter o x para a direita aqui, o y crescendo para o y crescendo para baixo, o x crescendo para a direita e depois decrescendo o y aqui e o x
decrescendo para cá. Mas às vezes, normalmente a gente não precisa disso, a gente vai trabalhar com isso aqui. Só que quando a gente quiser fazer uma simulação, transformando, sei lá, quero calcular o gráfico de uma função de segundo grau. Aí, para bater com o que a gente vai estar processando, a gente vai ter que inverter o y, tá? Porque o que acontece? O ideal seria jogar o sistema de coordenadas para cá, a origem aqui, e na hora que for plotar o gráfico, a gente troca o sinal do y, porque senão o desenho vai vir para cá, a gente quer que ele venha para cá, tá bom? Mas enfim, isso aqui são detalhes aí que no momento... o principal é entender que no canto superior esquerdo a coordenada 0, 0 e o 100, 100 vai sempre à direita e sempre abaixo, tá? Se eu rodar, vocês vão ver que não vai aparecer desenho nenhum. Por que não vai aparecer desenho nenhum? Porque apesar de eu ter programado esse componente e ele está aqui inserido, o código dele está compilado, eu não coloquei ele para funcionar. Como que a gente faz isso? Lá na janela principal, volta lá agora, no design, só para garantir, manda limpar e construir o projeto, clica nesse botão aqui com um martelo e uma vassoura, o que ele vai fazer? Ele vai apagar tudo que está compilado e compilar de novo, ele compila o projeto inteiro. Quando a gente tem classes aqui que a gente implementou e que a gente estendeu algum componente do Java, a gente pode pegar aqui do lado esquerdo e arrastar para cá. Estão vendo? E eu vou colocar aqui em qualquer lugar. Percebam que já apareceu uma linha aqui em branco, né? Se a gente rodar agora, aparece a linha em preto. Por que está em branco aqui? Porque o look and feel que o NetBeans está usando é diferente do que a gente está usando aqui, tá? Então, olha só. Que apareceu. O que eu vou fazer? O meu painel, que está aqui, está chamando painel desenho 1. Vamos renomear ele. Clica nele aqui no navegador, botão, F2, ou botão direito, renomear. Cadê? Deve estar no refatorar. Espera aí. Não estou... Change Variable Name aqui, ó. Ou F2. Tira esse 1 aqui que não precisa dele. Não vai ter mais de um painel de desenho. Muito bem, vamos fazer ele preencher a tela inteira. Como que a gente faz? A gente pega ele, arrasta ele. Vocês vão ver que na hora que vocês chegarem aqui à esquerda, a parede, entre aspas, esquerda do frame, ele vai colar. Certo? Pode deixar ali colado. Agora sobe, ele vai colar em cima também. Só que a gente quer que pegue a partir do ponto máximo esquerdo e superior do frame. Então a gente vai, arrasta ele mais um pouquinho para cima, arrasta mais um pouquinho para a esquerda. Percebam, ele ficou exatamente na borda do frame. Solta ele. E agora, nessa âncora aqui de controle do canto, a gente arrasta, grudando ele do lado direito e grudando ele embaixo. O que vai fazer isso com isso aqui, pessoal? Perceba, agora o meu painel está dentro do JFrame, ocupando todo o espaço. O JFrame está aqui, o painel está dentro dele, está em cima exatamente. Sempre que o frame for redimensionado, porque a gente grudou o canto esquerdo e superior lá no cantinho superior esquerdo e o canto inferior direito do painel, a gente grudou no canto inferior direito do frame, ele vai acompanhar o tamanho do frame quando o frame for redimensionado. Tá certo? Então, se a gente clicar no executar, agora a gente vê o desenho da linha partindo do canto superior esquerdo, coordenada 0, 0, indo até a coordenada 100, 100. Só para vocês entenderem que isso realmente está acontecendo, vamos mudar o y para 200. O que vai acontecer? Essa linha agora vai ficar um pouco mais inclinada, né, para baixo. Olha lá, tudo bem? Eu aumentei o y em mais 100 pixels. Beleza? Só que agora que a gente começa a pensar na nossa solução orientada a objetos. Imagina o seguinte, eu quero fazer esse desenho, esse meu desenho aqui, eu quero que ele seja, de certa forma, parametrizável, ou seja, eu quero dizer para o painel de desenho quais são essas coordenadas, qual que é a coordenada de início e qual que é a coordenada de fim. Então, uma forma de fazer isso é, aqui na classe painel desenho, a gente criar 4 membros privados. O que ele recebe aqui como parâmetro são inteiros, tá, gente? Então, a gente passa um inteiro. Eu vou chamar de xi, certo? O x inicial, yi. Uma dica,
para copiar uma linha de código no NetBeans, eu quero agora fazer o x e o y de novo, só que agora para xf e yf, né? O x e y final. A gente segura o Ctrl e o Shift na linha que a gente está e aperta para baixo, ele copia a linha. Estão vendo? Ó? Se apertar para cima, ele copia para cima. Tá? Eu quero. E outra coisa, se eu quiser copiar duas linhas, eu marco. Como que eu faço? Pode marcar com o mouse. Só fazer isso aqui, segurar Ctrl Shift e pôr para baixo. Ou então, você clica na linha que você quer começar a fazer a cópia, tanto em cima como embaixo, segura o Shift, mexe com a setinha do teclado, estão vendo que ele mantém selecionado? Põe uma vez para cima, que eu quero copiar as duas. Agora, seguro o Ctrl e o Shift, põe para baixo, ele vai copiar as duas. Ele vai dar erro aqui, porque está falando que essas variáveis já existem. Então, a gente quer o xf e yf. Tá bom? X inicial, y inicial, x final, y final. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente quer parametrizar isso aqui. Eu até marquei como privado já. Vamos colocar público. Certo? E agora, vejam só. Membros da classe, a gente está entrando um pouco em orientação a objeto, mas não é bem aqui ainda que eu quero falar de programação orientada a objeto. Membros que são da classe, quando eles são de tipos primitivos no Java, que são aqueles 8 tipos, né? Boolean, char, byte, short, int, long, float, double. Esses tipos, quando eu instancio um objeto e eles são membros de instância que a gente chama, que eles vão existir só quando a instância do objeto for criada, quando o objeto for realmente criado usando o operador new, eles vão receber valores padrão. Então, os inteiros recebem... Valores numéricos recebem zero, tá? Os integrais zero mesmo e o ponto flutuante 0.0. E o boolean recebe falso. Tá certo? Então, todos esses caras aqui vão receber valor padrão zero. E eu vou substituir aqui no x e y do drawline, no xf e yf do drawline, eu vou trocar pelos meus valores, pelas minhas variáveis, perdão. Certo? Se a gente rodar agora de novo, vocês vão ver que não vai desenhar nada. Na verdade, está desenhando, mas está desenhando no ponto 0, 0. Aqui, ó. Se eu dar, porque x e y está no 0, x, f, y, f está no 0, ele vai desenhar só num pixel. Se eu der um zoom aqui, ó, não sei se dá para perceber, tem um pontinho aqui. Não sei também se o OBS vai gerenciar esse zoom aqui certo, mas vocês vão ver que tem um pontinho aqui, tá bom? Muito bem. Fechando o programa, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, através da janela principal, mandar coordenadas para serem desenhadas. Se a gente fechar e abrir a janela principal, agora vocês vão ver que essa linha aqui vai sumir. Porque agora a gente já mudou o código daqui de dentro, né? Ó, quer ver? Sumiu. O desenho está sendo feito. Se vocês olharem com calma, que tem um pontinho branco bem pequenininho, ó, que é aquela coordenada 1, 1. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, através da janela principal, trocar esses valores aqui. Tá? Então, como que a gente faz? Aqui no source da janela principal, a gente vai fazer, desfazer várias coisas, tá? Para a gente chegar na ideia. Esse método initComponents que tem dentro do construtor da janela principal, ele é o que o NetBeans vai criar o código para colocar os componentes dentro do frame. Tá? Depois dele, a gente pode fazer o que a gente quiser já com os componentes que a gente colocou dentro da interface gráfica. O meu painel de desenho, lembra que a gente renomeou ele para painel desenho? Só tirou aquele 1? Isso aqui é a variável que eu acesso à instância desse objeto, do nosso painel que a gente está criando. Então, se eu pôr painel desenho, como x1, y1, xf, xy, xf, yf são públicos, a gente consegue acessar eles diretamente. Então, eu vou pôr que o x1 não, perdão, gente, xi é igual a 100. Agora eu vou copiar as 4 linhas. Yi é 100 também. Xf, e aqui é o YF, né? Vamos colocar o XF no 50. Então, eu estou partindo de um x100, voltando para o 50. Indo do y100 até o y300. Certo? Vou rodar. Olha lá. O que aconteceu?
Essa aqui é a minha coordenada inicial e o xf, yf é a minha coordenada final. O desenho veio até aqui. Agora vejam, as coordenadas elas estão parametrizadas através desses membros da classe, membros da instância da classe painel de desenho. Só que a gente sabe que isso aqui não é muito bom fazer normalmente, né? A gente não quer expor como que a nossa classe funciona para o mundo exterior. Então, o que que a gente faz? A gente pega esses membros, torna eles privados, lembram disso? E a partir desses membros privados, a gente cria métodos get e set para trocar os valores dele. Ou seja, se entrar algum valor que é considerado inválido pelo programa, o programa não deveria aceitar aquele valor, a gente pode implementar uma lógica ali dentro do set com algum if para verificar se o valor está no intervalo errado e se tiver fazer alguma coisa, ou lançar uma exceção se for apropriado. Tá? O que a gente vai fazer aqui, antes mesmo de a gente tornar isso aqui privado, a gente já vai pensar na parte agora de orientação a objeto. Mais uma coisa, né? Pensem comigo. O meu painel de desenho ele vai ter que ser capaz de desenhar linhas, retângulos e elipses. Para desenhar linha, eu preciso do x inicial e y inicial, x final e y final. Para desenhar retângulos e elipses, a mesma coisa. O desenho de um retângulo ele vai ser exatamente desse jeito aqui. Certo? Desenho de um retângulo. Eu vou ter uma coordenada inicial, só que a API do Java 2D que a gente está acessando através do Graphics, ela para retângulo ela não recebe a coordenada final, ela recebe qual que é a largura dele e qual que é a altura. Para elipse é a mesma coisa. Se eu for desenhar uma elipse, eu vou ter a mesma preocupação. Eu vou ter uma coordenada inicial, uma largura e uma altura. Sendo que a ideia é como se eu estivesse desenhando um retângulo e essa elipse está inscrita dentro do retângulo. Imagina que essa borda aqui está grudada aqui. Tá? Então, eu tenho coordenada inicial e eu tenho largura e altura. Então, se eu fosse representar para o painel de desenho uma linha, um retângulo e uma elipse, eu teria que ter 4 variáveis para a linha, 4 variáveis para o retângulo, 4 variáveis para a elipse. E se eu quisesse mais uma linha, duas linhas? Vai precisar de mais 4 variáveis para a linha. Ah, mas eu quero mais 10 de cada, mais 10 linhas, mais 10 retângulos, mais 10. Percebam, eu teria que ficar mexendo no código aqui do painel de desenho. O que a gente vai fazer então? A gente vai encapsular, a gente vai criar um tipo agora, que a gente vai chamar... Eu nem vou me preocupar com pacotes aqui, tá, gente? Vou clicar New, novo, né? Nova classe, perdão, vamos de mais calma, né? Botão direito, nova classe. E eu vou chamar ela de linha, tá bom? Classe linha. Essa classe linha, ela vai conter esses valores que a gente vai usar para representar uma linha. E é aí que está a grande sacada da orientação objeto, né? Não só da orientação objeto, mas sim da definição de tipos. Eu estou criando tipos para eu poder armazenar valores e eu poder lidar com esse tipo de forma uniforme, né? Mexendo com outros objetos desse tipo também. Aqui a gente já vai pensar no privado, tá? Private int x i yi, xf, yf. Tenho então os meus 4 atributos privados do tipo inteiro. Além disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no New Insert Code e vou criar os meus gets e sets. Tá? Então, botão direito, Insert Code, inserir código, getter e setter. Getter and setter. E eu quero todos. Marco aqui. Tem todo mundo. O get e o set de todo mundo. Agora aqui no meu painel de desenho, eu vou substituir isso aqui por uma linha. Linha. Eu tenho o tipo linha, eu posso criar objetos do tipo linha e então estou criando uma variável do tipo linha. O nome da variável identificador dela é linha também. E aqui não é mais xi, é linha.get xi, linha.get yi, linha.get xf, linha.get yf.
Se a gente rodar, a gente vai ver que vai dar um erro. Nem deixou compilar, na verdade. Por quê, pessoal? Esse cara aqui... Ah, não, tem que tirar isso aqui, né? Lá do frame principal. Vamos rodar agora. A gente vai ver que vai dar um null pointer exception. Olha lá. Por que ele está dando null pointer exception? Porque na hora que ele entra aqui para mandar desenhar, esse cara aqui não foi instanciado. Ou seja, essa linha que ela não existe. Só existe a variável, não existe o objeto. A gente não instanciou ele. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pensar de várias formas. Uma forma é eu mandar essa linha para o painel de desenho, certo? Então, através da janela principal, aqui eu posso criar um método set para linha, set linha, e na janela principal, só que agora tem que tomar um pouco de cuidado, porque se puser aqui antes, vai dar problema. Quer ver? Se puser depois. Vamos pôr aqui, ó, painel desenho. Antes disso, ó, linha, minha linha, ó, new linha. Criei um objeto do tipo linha. Os membros delas estão encapsulados agora, né? Que é uma das características daí da orientação objeto. A gente esconder a implementação de quem está usando ela. Configuro os valores de x, y, e xf, yf, né? yi, xf, yf. Ah, outra coisa, eles não são públicos agora, né? Então a gente tem que usar os métodos, né? Então, y, x, y e aqui é um f, né? E vamos colocar, vamos pôr 100 em 100 aqui, ó. E ainda eu tenho que pegar o meu painel desenho e jogar essa linha lá dentro dele. Minha linha. Se a gente rodar, a gente vai ver que o problema vai continuar. Ah, não, deu certo. Por que eu achei que daria problema? Porque se a janela principal for setada como visível antes disso aqui rodar, daria problema. Mas ela está acontecendo depois, ó, porque o set visible está acontecendo aqui. Então não tem problema, assim vai funcionar. Então eu estou passando para o painel de desenho uma linha, certo? Só que pense agora outra coisa. Eu quero que essa linha eu não quero simplesmente ficar passando de uma classe para outra essa linha para poder fazer o desenho lá dentro. Eu quero adicionar interação com o mouse. Então, o que eu vou fazer? Até que eu acho que deu para entender, né? Tirei o xyi, xf, yf do painel de desenho, criei uma linha para guardar esses valores, porque eu estou pensando em ter várias linhas, depois ter retângulos e ter elipses, né? Eu mostrei agora como fazer para jogar uma linha lá para dentro do painel, só que eu quero que o painel gerencie essas coisas dentro dele mesmo. E eu quero que esse gerenciamento seja feito quando eu interajo com o mouse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, já apaguei o set daqui, né? Aqui na janela principal eu já apaguei aquelas coisas, deixei só o init components. Aqui provavelmente a gente nem vai precisar mexer mais, eu vou até fechar essa classe, tá? Agora a gente vai mexer praticamente só aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um construtor padrão, certo? Nesse construtor, a gente vai adicionar os ouvintes de mouse, tá? A gente vai registrar ouvintes para mouse. Se a gente estivesse trabalhando com a interface gráfica, com um painel jogado, a gente pode, o que eu estou querendo dizer, vir aqui na janela principal. Opa! Esse erro aqui, pessoal, quando está limpo, tá? Vamos compilar aqui de novo, ó. Ah, lembra que eu falei, ó, que ia dar problema? E deu problema mesmo, ó. Que agora o problema, na verdade, está aqui, ó. Se linha for diferente de nulo. O que acontece? Quando a gente instancia esse cara aqui e não setou ainda a linha, e ele roda aqui o paint component, o linha vai ser nulo. Então a gente está verificando se a linha é diferente de nulo para poder fazer o desenho dela. Vocês vão ver que aquele erro que estava aparecendo lá vai sumir, certo? A gente poderia vir aqui clicando no painel ou clicando aqui,
ouvindo aqui do lado direito, botão direito, eventos e registrar os eventos. Qual que é o problema disso? A gente vai estar mexendo com os eventos do painel dentro do frame isso aqui não vai ser muito apropriado porque a gente quer fazer. O que a gente vai fazer então? Dentro do painel de desenho, só que isso a gente tem que fazer de forma programática, a gente tem que escrever. A gente vai adicionar os ouvintes de mouse. Então, dentro do construtor, a gente vai chamar um método add mouse. Tem o mouse listener e o mouse motion listener. A gente vai usar os dois. Primeiro a gente vai pôr o mouse listener, certo? O que ele recebe como parâmetro? Ele recebe um ouvinte de mouse. Só que esse ouvinte de mouse, se a gente for implementar ele direto, a gente vai ter que implementar um monte de método. Se eu puser isso aqui, ó, mouse listener. Tá vendo? Tanto de código que a gente tem que mexer. Na verdade, a gente só quer pensar na hora que eu cliquei no mouse e na hora que eu soltei o mouse em cima daquele componente. Então, ao invés de mouse listener, a gente já usa o mouse adapter. Abre e fecha parênteses. Vejam a sintaxe. Add mouse listener. Eu estou criando uma instância de uma classe que a gente chama de classe anônima, porque eu não estou criando uma classe que estende o mouse adapter. Eu estou aqui dentro passando um parâmetro já, instanciando essa classe e implementando ela. Tá bom? Então isso aqui chama classe interna anônima no jargão e da linguagem Java. E aqui dentro a gente vai implementar dois métodos por enquanto. O mouse. Vejam, tem vários, ó. A gente quer o mouse clicked, que é quando eu... Clicked não, perdão. O mouse pressed, que é quando eu pressionei, e o mouse released, que é quando eu soltei o botão. Então, o mouse pressed, aqui a gente pode apagar o super. E aqui embaixo a gente quer o mouse released. E a gente faz a mesma coisa. O que está querendo dizer isso aqui, pessoal? Eu estou registrando um ouvinte de mouse nesse componente. E esse ouvinte, quando o mouse for pressionado, eu vou executar um código que vai estar dentro desse método. E quando o mouse for solto, o botão do mouse for solto, eu vou executar um código que está dentro desse outro método. O que eu quero fazer aqui, só para vocês entenderem? Pressionou. Vamos pôr a coordenada aqui, tá? A gente pode usar printf, igual lá do C, né? Pressionou na coordenada xy. Então, a gente pode pôr %d aqui. Pula a linha, porque o printf não pula a linha, né? Aí a gente usa vírgula. E aonde que eu pego a coordenada? Eu pego através dessa referência aqui do mouse event, do evento do mouse. e.getX, e.getY. Se a gente rodar agora, na hora que eu clicar aqui dentro, ó, até eu deixar o mouse aqui para vocês verem, ó. Olha lá, pressionou na coordenada 212, 189. Eu não mexi o mouse, né? O mouse está aqui. Mexeu o mouse e clicando, vai mudando a coordenada. E eu quero soltar também. Eu vou copiar isso aqui. Soltou. Vou rodar de novo. Então, cliquei, ele já aparece lá, pressionou. Na hora que eu soltar, ele aparece onde eu soltei. Então, veja, se eu quiser fazer o desenho de uma linha, eu cliquei numa coordenada, arrastei o mouse para algum lugar e soltei, olha lá, eu vou ter uma linha com x, y, y nessa coordenada e x, f, y, f nessa outra aqui. Concordam? Então, o que a gente vai fazer? Essa nossa linha aqui, que não foi instanciada ainda, quando a gente estiver aqui dentro, o que a gente vai fazer? Na hora que eu pressionei, eu ainda não tenho a linha pronta. Concordam? Porque eu só tenho a coordenada de início. Mas na hora que eu soltei, eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Além da linha, eu vou pôr aqui xpress, ypress. Onde eu pressionei o x, onde eu pressionei o y. Certo? Então, xpress é igual a e.getX e o ypress get y. Ou seja, quando eu pressionei, eu guardo nessas duas variáveis esses dois valores. São privadas, né? Só existem aqui dentro. Quando eu soltei, o que eu faço? Eu vou ter agora as coordenadas de fim. Então, eu crio a linha. Linha igual a new linha. Linha, ponto, set, xy. Quem que é o xy? É o xpress. O yi é o ypress.
E o linha, o xf, yf, agora é a coordenada que eu estou pegando aqui onde eu soltei. Get x, certo? Se a gente fizer isso, vocês vão ver que não está desenhando nada. Estou clicando, arrastando, soltando, não está desenhando nada. Se eu minimizar e maximizar, provavelmente vai desenhar. A última que eu fiz. Por que isso, pessoal? Sempre que eu terminar algum processo e eu quero reforçar que aquele componente seja desenhado novamente, eu vou ter que chamar um método que chama repaint. Então, na hora que eu cliquei, beleza. Na hora que eu soltei, eu crio a linha e mando dar um repaint. Eu mando repintar o componente. Quando eu mando repintar, ele roda esse Paint Component aqui para mim. Por que eu não chamo Paint Component? Porque não é obrigação minha criar esse contexto gráfico. É a plataforma que cria, o Java que cria ele, não me importa como ele vai ser feito, tá certo? E aí, se a linha for diferente de nulo, ele desenha uma linha, esse drawLine não tem nada a ver com a nossa classe, né? Ele desenha uma linha desse jeito aqui. Então, rodando, vamos lá. Cliquei aqui, soltei. Cliquei aqui, soltei. Cliquei aqui, soltei. Cliquei aqui, soltei. É lógico, eu quero mais de uma linha, não é isso? Eu não quero ficar aproveitando a mesma linha e fazendo o mesmo, repintando ela, né, em outro lugar. O que a gente vai fazer então? A gente vai pensar exatamente nisso. A cada vez que eu fizer a interação, eu quero criar uma linha nova. Só que antes ainda de a gente fazer isso, a gente precisa dar uma cara um pouco mais real para esse programa, né? Porque quando a gente clica num ponto e vai arrastando, a gente quer que o desenho vá aparecendo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar outro ouvinte, que é o add mouse motion listener. E aqui a gente passa um mouse adapter de novo. E esse mouse adapter, quem que a gente vai implementar? É o mouse dragged. Esse evento mouse dragged é quando eu estou arrastando o mouse, drag é arrastar, né, em inglês. Eu estou arrastando o mouse com o botão clicado. Então, se eu criar aqui da forma que a gente tinha feito lá, ó. Lembra lá no clicou, no pressionou e não soltou? Arrastando na coordenada com dois inteiros, né? Pula a linha e.getx, e.getY. Vamos ver o que acontece? Olha lá, ó, o arrastando. Eu cliquei e estou arrastando, tá? Se eu soltar e ficar mexendo, não atualiza. O que acontece? A cada vez que eu arrastar, eu já tenho minha coordenada inicial e eu não soltei ainda. A cada vez que eu arrastar, eu posso criar uma linha nova e mandar repintar. Essa linha, essa aqui é a nossa linha final. Eu vou criar aqui uma outra referência chamada de linha temporária, certo? O que a linha temporária faz? O que ela é, né? Quando eu arrasto, eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Aqui. Só que não é a minha linha. Aqui é a minha linha temporária. Ah, outra coisa, ó, legal que dá para ensinar para vocês, ó. Eu quero escrever linha temporária na frente de todo mundo aqui, só que eu não posso renomear essa variável. Eu não posso fazer isso aqui, porque senão eu vou renomear a outra, né? Como que eu fiz isso aqui, né? A gente conversa. Vai na variável que você quer renomear, Ctrl R, o NetBeans vai destacar todas as ocorrências dela, o que você escrever ele vai atualizar no código inteiro, tá? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero trocar o nome desse cara aqui sem mexer aqui. Aqui em cima, ó, tem um botãozinho Toggle Rectangular Selection, é Ctrl Shift R o atalho. Se eu clicar nele, agora eu vou ter uma seleção retangular com o cursor. Eu posso pegar aqui e arrastar embaixo. Estão vendo que agora ele marcou tudo? E agora eu digito o que eu quero a mais. Linha temp, né? E dou enter. Não, sem dar enter, perdão. Olha lá. E desligo agora. Entenderam? Eu enchi de código a partir de uma coluna. Agora, esse linha temp, eu tenho que pensar nele aqui também, né? Se linha temp for diferente de nulo, aí eu tenho o linha temp aqui
aqui, aqui e aqui. Vamos ver se funciona? Olha lá, desenho da linha. E na hora que eu soltar, pronto, eu tenho a minha linha final. Na hora que eu começar outro desenho, eu tenho a linha temp, de novo, atuando. E na hora que eu soltar, aquela primeira vai sumir, né? Porque ela vai mudar as coordenadas dela. Tudo bem? Mais uma coisa que a gente tem que pensar. Depois que a gente desenhou a linha temp e a gente vai fazer o mouse release, que é criar a linha final e desenhar ela, a nossa linha temp a gente marca ela como null. Porque a gente não precisa mais dela sendo desenhada. Aqui não vai dar para ver muita diferença, porque não tem suavização, mas percebam, continua funcionando. Tá? Agora a gente quer resolver esse problema de ter várias linhas, né? Como que a gente faz? A gente poderia ter um array de linhas, que a gente sabe que é um problema, porque o tamanho é fixo, ou ter uma lista de linhas. Vocês devem ter visto a estrutura de dados lista, né? A gente vai ver como implementar nessa disciplina. No Java, ela pronta, ela chama list. Se você der um Ctrl Shift I, aqui ele vai encontrar mais de uma lista. Normalmente ele vai marcar java.awt.list. Não é essa aqui, isso aqui é um componente de interface gráfica. A gente quer o java.util.list, tá ok. Na hora que a gente instancia o objeto do painel, a gente precisa criar essa lista, linha igual a new. Aí a gente usa um array list, que a gente vai ver também o que é depois que a gente for estudar as listas. Precisa do import também, já dei. Aqui, em vez de linhas, eu vou renomear. Ctrl R, lembra que eu falei? Olha lá, marcou onde eu vou reescrever e ele já marca aqui. Eu vou chamar de linhas, porque agora eu vou ter várias linhas. O linha temp eu deixo dessa forma. Aqui, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um objeto novo, certo? E depois que eu criei esse cara, eu pego a minha lista de linhas e adiciono esse objeto linha que eu criei aqui nela. Marco linha temp como nulo, aqui está certo. Aqui é o linha temp mesmo, aqui está correto. O que a gente tem que mudar aqui? Aqui não é mais isso. Eu vou usar um for aqui agora, porque eu tenho uma lista de linhas, certo? A gente vai usar o for melhorado. Acredito que vocês tenham visto também. Como que é? Se eu tenho alguma estrutura que eu posso percorrer ela usando um for do início ao fim, eu posso usar o for melhorado. O que esse for melhorado faz? Qual que é a sintaxe dele? Eu tenho uma variável, dois pontos, a estrutura que vai ser iterada. Para cada elemento desse cara, ele vai atribuir a linha e vai fazer alguma coisa. Então agora a gente pega, a gente podia até ter deixado, né? E aqui é o linha. Vamos ver se funcionou? Olha lá. Tenho agora a funcionalidade de desenho de linha funcionando. Para cada vez que eu solto o mouse, eu crio uma linha nova. Adiciono essa linha na minha lista, que pode ir crescendo. Marco linha temp como nulo, que eu não preciso mais dela, e repinto. Quando eu mando repintar, o que eu faço? Esse cara aqui vai ser nulo, não vai entrar aqui, porque eu marquei ele como nulo. Eu vou percorrer todas as linhas e desenhar cada uma delas. Tudo bem? Melhorando um pouco mais agora. Pense o seguinte, se eu tiver uma linha, um retângulo, etc., de quem que seria a responsabilidade de se desenhar? Se você tem algum objeto, alguma coisa, a funcionalidade daquele objeto, ela tem que existir dentro dela. Vou tentar dar um exemplo. Imagina um motor de um carro. Quem que liga o carro? Você põe a chave da ignição e beleza, ele começa a funcionar. Ou você tem que abrir o capô do carro, mexer lá nas peças, tal, e fazer a ignição. Não, né? O responsável em dar ignição ao motor é o próprio motor através ali da chave, que você tem uma interface ali para fazer ele funcionar. Aqui a ideia, a gente vai pensar nessa mesma coisa. Imagina uma linha. É problema do painel desenhar a linha ou é a linha, a própria linha que tem que saber se desenhar? O ideal seria a própria linha. Então, o que a gente vai fazer? Na classe linha agora, a gente vai criar um novo método. Eu vou colocar aqui depois
da declaração das variáveis, eu vou chamar ele de desenhar, public void desenhar, e ele recebe um graphics G. Vai precisar adicionar um import, tá, gente? É o java.wt.graphics, só vai achar ele. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Usar o drawline do G. Certo? E aqui eu não preciso mais chamar linha, porque eu tô na própria classe já, né? XF, YF. Agora a linha sabe se desenhar. Ela passa esses parâmetros aqui, esses valores por drawline, que são membros dentro da classe. E aqui agora, a gente ao invés de fazer isso aqui, a gente chama linha.desenhar e passa o graphics. E aqui o linha temp ponto desenhar, passo o graphics. Olha só, ficou mais limpo. A responsabilidade de desenho agora é da classe, que faz mais sentido, né? A gente pode adicionar complexidade, que fica mais complexo, fica mais elaborado esse processo de desenho. E a gente vai limpando aqui, né? Muito bem, vamos rodar. Continua funcionando. Se vocês perceberem, vocês devem estar vendo que há um certo serrilhado aqui, né? Ó, porque o desenho está sendo feito sem o anti-aliasing, né? Sem a suavização. Para ativar a suavização, aqui no Paint Component, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai usar um Graphics 2D, vou chamar de G2D, igual. Graphics 2D. Esse graphics, na verdade, internamente, no Java, ele é desse tipo graphics 2D. Então, a gente pode fazer o cast dele para esse tipo. Só que o ideal aqui é eu não mexer com o contexto gráfico que está sendo passado, eu criar uma cópia dele para poder lidar com ele. Então, a gente chama g.create. Então, isso aqui faz uma cópia do contexto gráfico atual. Faz o cast para Graphics 2D, porque a gente sabe, lendo a documentação do Java, que esse cara aqui internamente ele é um Graphics 2D. Atribui isso aí a um G2D e agora a gente vai passar esse Graphics 2D como parâmetro. Só que, pode até deixar lá como Graphics, porque é superclasse, mas vamos chamar isso aqui de G2D, G2D e corrigir os imports. Certo? Isso é uma coisa que eu fiz. Agora a gente vai ativar a suavização, que ela só é ativável via G2D, via o Graphics 2D. G2D.set rendering hint, rendering hints, ponto, que é anti-aliasing, e aqui rendering hints, ponto, value anti-alias on, ligar suavização. Vou pular duas linhas aqui para ficar mais bonitinho, pulo uma aqui. Então vamos lá, recapitulando. Criei o Graphics 2D a partir do Graphics, fiz o cast, setei para ele ligar a suavização, e aí eu passo ele para a linha. Aqui na linha eu mudei Graphics para Graphics 2D e eu continuo usando o Drawline normalmente. Rodando agora, vocês vão ver que tem suavização no desenho da linha. Veja, fica mais bonito, né? Fica mais limpo. Não fica serrilhado, tá? Muito bem. Próximo passo. Vamos pensar agora no seguinte. E se eu quiser desenhar outra forma? Se eu quiser desenhar um retângulo? A gente pode seguir a ideia da linha, né? Então, vou dar um Ctrl C aqui na linha, vou dar um Ctrl V. Então, ó, com a linha selecionada, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ou pode clicar com o botão direito, Refactor Copy. Cadê? Copy. Certo? Aí ele já dá o nome, vamos por retângulo, tá? Mas eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, retângulo. Ah lá, já vem com tudo que tinha na linha, né? E a gente vai. Vamos manter x, y e xf, yf. Só que, na hora que a gente vai fazer o desenho do retângulo, que é o drawRect, que é outro método, esses dois últimos parâmetros, eles são a largura e a altura do retângulo. Eles não são o xf, yf. Se eu fiz um desenho do retângulo e eu saí dessa coordenada e cheguei aqui,
A distância entre esse ponto em x e esse ponto aqui em x vai me dar a largura, e a distância entre esse ponto aqui em y e esse ponto em y vai me dar a altura. Então, eu pego a coordenada final que eu configurei e subtraio a coordenada inicial, me dá a largura, x, né? E o final, a mesma coisa. A mudança do eixo y também facilita um pouco isso, tá? O eixo y sendo positivo lá de baixo. Isso fica mais direto. Isso é o retângulo. Só que agora pensa o seguinte: como que eu faria para ter um desenho de um retângulo? Lá na nossa janela principal, a gente vai precisar mexer nela, falei que nem ia mexer mais, mas vai precisar mexer. Eu vou colocar três botões aqui. Estão vendo o que eu fiz? Ó, eu cliquei no painel, peguei a âncora aqui, puxei para baixo, depois eu vou voltar lá para cima. Então, ó, aqui é o meu frame, aqui é o painel. Eu vou colocar três botões aqui desse tipo aqui, ó, Toggle Button. Vou arrastar. Vou pôr em cima. 2 e 3. O primeiro, F2, no teclado, linha. O segundo, retângulo, aqui pode pôr acento, né, que vai aparecer na interface gráfica. E no terceiro, elipse. Configurei isso. Se eu rodar do jeito que está aqui, eu tenho o botão linha, o botão retângulo, o botão elipse. E na hora que eu clico nele, vocês estão vendo que ele fica marcado? Eu quero que, na verdade, seja a ideia daqueles rádios antigos, que você aperta um botão, na hora que você aperta o play. Se você apertar o pause, ele solta o play e o pause fica apertado. Lembram disso? Não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de coisa, mas vocês já viram esse tipo de funcionalidade em outras coisas. Só que estão vendo que a lógica não está amarrado de um no outro? Como que a gente faz para amarrar um botão no outro, né? O estado de um é influenciar no estado do outro. A gente pega esse button group aqui, ó, arrasta para dentro do frame. Só que ele é um componente que ele é invisível, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo. Vou renomear ele só para button group, tiro 1. Os toggle buttons estão aqui, ó, estão vendo? Ó? Vamos chamar esse aqui botão linha, esse aqui botão retângulo e esse aqui botão elipse. Certo? Troquei o nome das variáveis. Agora eu quero configurar para os três esse button group, que vai adicionar essa lógica de quando eu clicar num, os outros desmarcarem. Como que faz isso? Ou vem aqui, clica no primeiro, nos botões, segura o Shift e clica no último. Ou vai um por um. Ou então, aqui na interface, clica no primeiro, segura o Ctrl e vai marcando. Estão vendo que os três ficaram marcados em laranja, aqui aconteceu a mesma coisa. Vem aqui em Propriedades e Button Group, seleciona o Button Group que a gente jogou. Percebam que vai aparecer tipo uma ligação entre eles, né? Olha lá. Tá? Se a gente rodar agora, a gente vai ver que clicando nos outros, vai desmarcando o que estava marcado. E uma última coisa que a gente tem que fazer na hora que o programa começar a rodar, já deixar um deles marcado como padrão. Vamos deixar a linha marcada como padrão. A gente clica no botão da linha e vem na propriedade aqui, ó, Selected. Tá aqui, ó, Selected. E já vai ficar marcadinho quando a gente começar o programa. O que a gente vai fazer então, pessoal? Vamos voltar agora o painel aqui para o lugar dele, bonitinho. Para a gente ver onde esse painel está, vamos pôr uma borda nele, ó, border, com ele selecionado, vai em border, clica aqui, ó, line border. Então vocês vêm em border, clica aqui no botão com reticências, line border, pode deixar preta mesmo, dá ok. Vamos ver o que acontece. Olha lá, vai aparecer uma bordinha aqui no coisa. Tá bom? Então agora, dependendo do que eu quero desenhar, dependendo do que eu estou mandando desenhar, eu vou fazer isso aqui. Agora, dependendo de como a gente está pensando, seria mais legal jogar toda aquela lógica do painel aqui para dentro do frame, mas a gente vai deixar lá, a gente vai falar o que a gente quer desenhar falando com o painel, tá? A gente vai mudar essa forma aqui. Agora vamos pensar no retângulo. A gente já criou a classe do retângulo, agora a gente vai criar a funcionalidade do retângulo. Eu teria que ter uma lista de retângulos, retângulo, retângulos, retângulo. Vou chamar de rettemp, certo? Agora eu preciso saber o que eu estou desenhando no momento. Se é uma linha, se é um retângulo ou se é uma elipse. A gente está pensando em dois casos por enquanto, né? O que a gente vai fazer? Uma forma seria assim. A gente vai clicar aqui,
botão direito, novo, Java enum, enumeração. Tipo desenho. Deixa eu chamar ela. Não é mais classe, agora é uma enumeração, tá vendo? Ó? E aqui eu vou falar os três tipos que eu tenho. Linha, retângulo, elipse. Uma enumeração, pessoal, é um tipo que ele armazena uma lista de dados que a gente fixa, tá? Que a gente vai usar para poder comparar as coisas. Bem, no meu painel, eu vou configurar aqui um private, tipo desenho, essa enumeração que eu acabei de criar, vou chamar de tipo. Quando eu instanciar o meu painel de desenho, o meu tipo, eu quero que ele seja linha por padrão. Criei a minha lista de linhas, criei a minha lista de retângulos. Quando eu pressionei isso aqui, quando eu soltei, dependendo do tipo, if, vamos fazer um switch aqui, ó, no tipo. Se for linha, eu vou fazer alguma coisa. Case, né, gente? É direto, né? Case linha, case retângulo, case elipse. O elipse a gente não vai mexer. Se for linha, eu faço isso aqui. Se for retângulo, eu faço isso aqui. Retângulo. Aqui eu posso trocar o nome direto, tá? Porque só vai pegar os que estão abaixo. Retângulo. New. Retângulo. Retângulos. Adiciono meu retângulo. Aqui no mover, eu tenho que fazer uma coisa parecida com esse switch. E aqui eu tenho que falar que o rettemp é igual a nulo. Aqui eu vou ter que fazer algo parecido, só que é com linha temp aqui. Aqui é o rettemp. Lembro da marcação aqui, ó. Rettemp. Aqui é novo retângulo. Aqui tá certo. Aqui agora, se o rettemp for diferente de nulo, rettemp. Aqui eu vou precisar de um outro for, que é para desenhar os retângulos. Retângulo. Chama só de retângulos. E só que agora ainda não me resolveu porque eu só estou desenhando linha. Na hora que eu clicar nesse botão, eu tenho que falar para o painel o que eu quero desenhar no momento. Então eu vou pôr um setter para o tipo do desenho. E aqui na janela principal, para cada um desses botões aqui, eu vou clicar duas vezes num, volto para o design, duas vezes no retângulo, volto para o design, duas vezes no elipse, volto para o design. Agora, ó, estão vendo que eu caí no código que vai executar quando o botão da linha for clicado, quando o botão do retângulo, quando o botão da elipse. Quando o botão da linha for clicado, o meu painel de desenho, set tipo desenho, linha. Quero falar para o painel que ele vai desenhar linha no momento. Se for no retângulo, ele vai desenhar retângulo. E se for na elipse, ele vai desenhar elipse. Vamos ver se funciona. Aí lá dentro, lembra que tem os ifs, né? Olha o retângulo. Opa, agora está desenhando retângulo. Linha. Certo? Qual é o problema que ainda existe aqui? O retângulo, se eu vier da coordenada superior esquerda até inferior direita, funciona. Se eu for para a esquerda, não funciona, porque vai dar altura ou largura negativa. Então, eu tenho que resolver isso. Como que eu posso fazer isso aqui no retângulo? Eu tenho que recalcular essas coisas aqui. Então, eu vou chamar de int x desenho inicial, y desenho inicial, x, y
final. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou ver quem é menor que quem, tá? Aqui eu já vou usar os desenhos e eu vou configurar. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um operador ternário, tá? Se, olha só, xi for menor ou igual que xf, ou seja, meu xi está à esquerda do xf, beleza. Eu tenho que o meu xdi é o xi, certo? Caso contrário, eu tenho xf. Certo? Então vejam, se o meu xi é menor que o xf, pergunta, né? Operador ternário, eu retorno xi. Caso contrário, eu retorno xf. A mesma coisa vale para o y desenho. yi, yf, yi, yf. Aqui é o else, certo? Aqui eu teria que fazer o contrário disso aqui. Eu teria que atribuir o inverso. Aqui, só para simplificar, a gente vai seguir a mesma coisa. A gente só vai inverter, tá? Opa, copiou duas vezes, uma vez só. Aqui é o F, aqui é o F. Aqui, mantém, a gente só inverte aqui, ó. Isso aqui não é orientação a objeto, isso aqui é problema de linguagem Java que vocês devem já ter aprendido, né? Devem ter visto em C, operador ternário, né? Então, olha só. Agora o retângulo tem que funcionar para a esquerda e para cima também, para baixo. Então a gente tem tudo funcionando. Toda vez que eu repintar o retângulo, eu faço esse recálculo para fazer o desenho, tá bom? Agora imagine o seguinte, eu quero fazer a elipse. Eu vou ter que criar a classe da elipse com os códigos dela, vou ter que vir aqui no painel de desenho, criar mais uma lista para elipse, mais uma elipse temporária e assim por diante. Se eu criar mais uma forma, tudo de novo. Será que não dá para fazer esse tratamento de forma mais geral? Ou seja, eu tratar todo mundo que é desenhável, toda coisa, toda forma geométrica, entre aspas, como uma forma geométrica, ou seja, eu configuro valores dentro dela e mando desenhar? Tem como. A gente vai criar uma classe mais geral, que vai encapsular, que vai englobar essas propriedades gerais das classes mais específicas, e a gente vai criar uma lista só dessas coisas e usar o polimorfismo para tratar isso. Então vejam só o que a gente vai fazer. Vou clicar com o botão direito, vou dar new, Java Class, eu vou chamar de forma. Forma geométrica. Essa classe forma, ela vai ser uma classe abstrata. Por que ela é abstrata? Porque eu não vou instanciar formas, eu vou instanciar classes que herdam de forma. O que a forma vai ter sempre como padrão? Ela vai ter, vejam, tudo isso aqui que a linha e o retângulo têm. Só que o meu método de desenhar, a linha se desenha de um jeito, o retângulo se desenha de outro, a elipse se desenha de outro, a estrela se desenha de outro e assim por diante. O método de desenhar, ele vai ser abstrato. Por quê? Cada forma vai ter que se desenhar de uma forma diferente. Esse cara aqui não tem implementação porque ele é abstrato. A forma tem as coordenadas iniciais e finais, tem o método desenhar e tem os gets e os sets. Agora a linha, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ela herda de forma. A gente tem herança aqui, né? Linha extends forma. Isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui eu não preciso mais, porque eu tenho a minha classe forma implementando tudo isso e eu estou herdando de forma aqui na linha. Um problema, eu estou herdando de forma e eu não vou ter acesso direto a isso aqui. Porque eles estão marcados como privado, e privado não é acessível nem via herança. Então eu vou forçar que esses caras aqui sejam acessíveis por quem herda dessa classe aqui. Qual que é o modificador de acesso que eu vou usar? É o protected. Então eu vou marcar todo mundo aqui e vou usar o protected. Então agora todo mundo aqui é de acesso protegido, ou seja, herdou da classe forma, eu tenho acesso direto. Vocês vão ver que agora vai parar de dar erro aqui. E a única coisa que eu precisei fazer aqui na minha classe linha é implementar o método desenhar. E se a gente quiser deixar bem ajeitadinho, a gente adiciona a anotação override dizendo que eu estou sobrescrevendo da classe forma o método desenhar, que ele é abstrato. Isso aqui vai ajudar o compilador a verificar se está tudo ok. A mesma coisa eu vou fazer para o retângulo. Eu vou falar que eu estendo forma. Isso aqui eu não preciso mais ter. Vocês estão vendo quanto de código duplicado que a gente já tinha? Que está sumindo?
Eu estou sobrescrevendo o método desenhar. Estou passando no Graphics. Outra coisa que seria legal fazer, pessoal, é na hora que a gente entra dentro do método de desenho de cada forma, fazer a cópia do contexto gráfico de novo. Então eu já vou fazer isso, porque se eu mexer aqui no contexto gráfico, trocar a cor dele e ele for ser utilizado em outro lugar, essa modificação ela vai sendo carregada. Então, na verdade, eu nem preciso declarar de novo. Eu falo que G2D é um graphics 2D do G2D.create. Então aproveito, né? Tá entrando esse G2D, mando criar, aproveito essa variável para refazer aqui, ó. Tá certo? É para não carregar modificações, tá? Que é a mesma coisa. Vamos ver se continua funcionando. Continua, né? Porque a gente nem está usando ainda a classe forma. Uma outra coisa que a gente vai fazer agora é pintar esse fundo aqui de branco no painel de desenho. Então aqui, ó, já vamos fazer o seguinte: g2d.setColor. Ah, não, antes de fazer isso, deixa isso aqui para depois. Vamos fazer a elipse agora. Vamos generalizar aqui agora, né? Ao invés de eu ter agora isso aqui, esses 4 elementos aqui, e se eu quisesse ter elipse eu teria que ter mais 2, o que eu vou fazer? Ao invés de ter uma lista de linhas, eu vou ter uma lista de forma. E eu vou chamar isso aqui de formas. Espera aí. Formas. Aqui eu vou ter uma forma temporária. Forma temp. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Quando eu fizer isso aqui, eu instancio uma nova linha, beleza. Agora o que eu posso fazer aqui, ó? Quando eu vou executar isso aqui, eu vou chamar de forma nova forma. Aqui ao invés de linha, vai ser o nova forma. Vou criar uma linha e eu posso fazer isso, né? Porque linha é subclasse da nova forma, ela é mais geral. Formas.add nova forma. Poderia criar como linha, jogar a linha aqui, não teria problema, tá? Aqui é a mesma coisa, nova forma. Eu não tenho mais a lista retângulos, eu só tenho a lista de forma. Então, o que acontece? Eu estou passando objetos do tipo forma, vários objetos tipo forma para essa lista, e o polimorfismo que vai ser responsável, né, por causa da vinculação tardia, de na hora que eu invocar o método desenhar, ele vai ver o tipo do objeto que está no heap, né, da máquina virtual, e vai falar, opa, esse objeto é do tipo retângulo. Mesmo que a referência, o tipo da variável seja forma, não tem problema, porque é o tipo do objeto que vai ser usado para invocar a versão apropriada do método. Então vai invocar o desenhar ou da elipse, ou da linha, ou do retângulo. Aqui a gente já vai agora aumentar. Vejam, outra coisa, ó. Isso aqui é específico, isso aqui é padrão para todo mundo, né? Concordam? Ó? Tanto linha quanto elipse quanto retângulo vai executar essas mesmas 4 coisas aqui, né? Então a gente poderia fazer o seguinte, ó, tirar tudo isso daqui e dentro do switch a gente só instancia. E aqui fora a gente configura os atributos, né? Marca o forma temp como nulo, isso aqui não existe mais, né? Aqui a gente pode até, pessoal, a gente vai cair nesse switch de alguma forma. Eu estou achando que ele não vai deixar compilado do jeito que está aqui, mas vamos ver. Elipse a gente não existe ainda, né? A gente vai ter que implementar. Nova forma, tarará, forma temp igual a nulo. Agora aqui dentro, se for linha, o meu forma temp é uma nova linha. Aqui a gente não vai conseguir renomear, porque essa variável já foi embora. Forma temp. Isso aqui, opa, a gente pode tirar daqui. A gente vai instanciar da mesma forma. E aqui a gente, opa, a gente configura os valores. De novo, eu acho que ele vai reclamar, o compilador vai reclamar. Que ele vai falar que pode ser. Eu vou resolver isso colocando um default aqui, tá bom? Se forma temp for diferente de nulo, eu desenho a forma temp, isso aqui vai embora. Se, agora aqui é forma, forma, formas, forma desenhar, isso aqui vai embora. Aqui acho que a gente nem vai precisar mesmo mexer.
Aqui, realmente está reclamando. Ó. Tá falando que nova forma pode não ter sido inicializado. Como que a gente faz para fazer isso? Ou a gente joga esse nova forma aqui, como forma temp, cria uma variável nova, ou a gente força a criação dele num caso de um default que vai ser inacessível. Nunca vai cair aqui. Mas a gente põe aqui só para o compilador ter certeza que não vai dar problema. A gente pode instanciar uma linha aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai parar de reclamar. Ah, na verdade ele não parou. Ó. A gente pode fazer, então tira esse default aqui. Põe isso aqui, ó. Se nova forma for diferente de nulo, sempre vai ser. Isso aqui é só, pessoal, isso aqui é só, a gente marca ele como nulo aqui, ó, que ele não foi inicializado. Poderia já marcar ali, só que aí depois na hora que tentar fazer ele vai reclamar que pode ser nulo, né? Mas tudo bem, aqui vai resolver e põe esse repaint aqui dentro também. Muito bem. Marco nova forma como nula, não sei ainda o que vai ser. Se for linha, cria como linha. Se for retângulo, cria como retângulo. Configura os atributos, que eles são padrão. Adiciona na lista, marca a forma temp como nulo. Aqui é a mesma coisa. Forma temp é linha ou retângulo. Linha, retângulo. Faltou trocar, né? Configura os valores, manda dar o repaint. Aqui ele não está reclamando, porque já está conferindo aqui. E ele vai ser configurado como um nulo aqui por padrão. Vamos ver se está funcionando. Linha, retângulo. Agora eu tenho uma lista só com todas as formas dentro. E dependendo do tipo, é o que vai ser desenhado. Tá bom? Agora a gente implementa para a elipse. A elipse eu vou pegar a classe do retângulo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, chamar de elipse. O código aqui dela interno é a mesma coisa, só que o que a gente vai mudar é draw rect para draw oval. Os parâmetros são o mesmo, coordenada inicial e largura e altura. Aqui no painel de desenho a gente adiciona funcionalidade só aqui no nova forma. A gente chama de elipse. E aqui no elipse a gente cria a forma temp elipse. E aqui não mexe. O próximo, linha, retângulo, elipse. Programinha de desenho básico. Vamos adicionar mais duas funcionalidades que dá para a gente adicionar aqui rapidinho, que seria a cor do contorno e a cor do preenchimento. Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Lá na janelinha principal, no design, eu vou colocar mais dois botões aqui. Vou colocar botãozinho normal agora. Vamos chamar de contorno. E o outro botão de preenchimento. Preenchimento. Quando eu escolher uma cor aqui, a gente vai mandar essa cor para o painel usar na hora de instanciar os objetos. Então, tudo isso daria para ter implementado de outra forma, tá, gente? Mas eu acho que assim não está ficando ruim, não. Cor do contorno. Ah, o tipo de cor, pessoal, que tem no Java é color, tá? Preenchimento. É o Java AWT Color. Aqui, ó, tá? A gente vai criar um get e um set para cada um desses aqui. Get e set para cor dos dois. Certo? Get não precisa, só set. Eu só quero jogar aqui para dentro, né? Não preciso do get, só set. Agora vejam só a facilidade. Para eu adicionar a cor, eu venho aqui na forma. Eu vou ter agora esses dois membros, né? Cor do contorno, cor do preenchimento. Forma. Vou pôr como protegido os dois. Vou criar o get e o set aqui para os dois. Eu vou entender que se a minha cor do preenchimento for nula, quer dizer que eu não desenho o preenchimento. Se a cor do contorno for nula, eu não desenho o contorno. A minha linha só tem cor de contorno, né? Então, o que eu vou fazer? Se g2d.setColor, eu acho que dá para jogar como nulo. Cor do contorno. Vou fazer exatamente isso aqui, ó, g2d.setColor
cor do contorno. E a mesma coisa no retângulo. Estou configurando a cor do retângulo, do contorno do retângulo como esse aqui. A elipse é a mesma coisa. Vamos agora na janela trocar o nome desses botões. Botão cor do contorno. Botão cor do preenchimento. Eu acho que a gente pode fazer também no painel de desenho, por padrão, a cor do contorno é a cor preta. Cor do preenchimento é nulo. Ele já está como padrão, mas vamos falar que o preenchimento ele é inválido. Por padrão, não tem preenchimento. Vamos criar os gets que eu tinha apagado, mas eu vou criar de novo, porque eu vou usar exatamente eles para configurar a corzinha dos botões. Então aqui, quando eu fizer isso aqui, vou pôr botão, cor, contorno, ponto set foreground, que é a cor da fonte que está no botão, painel desenho, ponto, get, cor do preenchimento. Se isso aqui for diferente de nulo, eu faço isso. Se aqui é o contorno, né? Contorno. Cor do contorno. Então isso aqui é só para trocar a cor do botãozinho, tá bom? Isso aqui a gente vai precisar em mais lugares? Acho que não. Então vamos ver. Então, tá ok. Vamos fazer uma coisa para ficar um pouco mais chamativo. Vamos colocar a fonte deles como bold, como negrito, certo? Quando eu clicar no cor do contorno, o que eu vou fazer? Color C igual a... Eu vou usar o jColor Chooser, ponto, show dialog. Quem é o dono dele? É esse aqui. Cor do contorno. E qual que é a cor que vai ser selecionada? Por padrão, quando ele abrir. Painel desenho, ponto get cor do contorno. Eu acho que se entrar um nulo aqui não vai dar erro. Se C for diferente de nulo, painel desenho, ponto set cor do contorno é a cor que eu acabei de fazer, certo? E o botão cor contorno set foreground C, para mudar a cor, né? Então, ó, cliquei, apareceu a janelinha, vou escolher um roxinho aqui, vou dar OK, olha lá, ele já troca aqui e já deve ter mandado essa cor para o painel aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o outro. Cor do preenchimento, painel desenho, get cor do preenchimento. Isso aqui, pessoal, esse parâmetro a gente passa para na hora que abrir a janelinha, ele já selecionar a cor que já estava marcada, tá? Set cor, preenchimento, botão cor, preenchimento. Vamos ver. Amarelinho, olha lá. Como eu falei, a gente passa a cor para a gente olha lá, ele já marca a cor que tá azulzinho. Certo? Agora a gente vai usar esses valores aí para fazer os desenhos. Na verdade já está até usando, né? Só a cor do contorno que está sendo... Ah, não, ainda não. Por que ainda não? Porque lá no painel de desenho, quando eu instanciar os objetos, eu ainda agora preciso passar as cores, né? Nova forma, ponto set cor do contorno, é a cor do contorno. Set cor do preenchimento, é a cor do preenchimento. Isso aqui eu vou usar também no temp. Vamos ver. Rosa.
Deixa eu só fechar e ver se deu problema. Aqui tá preto, beleza. Retângulo preto, contorno verde, retângulo verde, linha. Vamos pôr elipse azul, beleza. Agora falta o preenchimento, né? Então o que a gente tem que fazer? Linha não tem preenchimento. Então se entrar como nulo aqui, tudo bem. O retângulo. Se eu desenhar o preenchimento e depois o contorno, se eu desenhar o contorno depois do preenchimento, o preenchimento vai ficar em cima do contorno, um pedaço. Então eu tenho que desenhar primeiro a parte colorida de dentro, se a gente quiser dentro, depois o contorno. Então o que a gente vai usar aqui, ó? Antes de fazer, esse aqui vai ser o contorno e esse aqui vai ser o preenchimento. Só que se eu fizer o contorno primeiro, depois o preenchimento, quer ver o que acontece? Aqui não tem cor, né? Vamos pôr uma cor. Ah, outra coisa. Agora não é fio, né? Não é draw, é fio. Fio é para preencher. Vamos pôr aqui então o preenchimento, cor esquisita aqui. Estão vendo o que está acontecendo? O contorno ficou só no canto de cá, ó. Então o que eu faço? Na hora de fazer o fio aqui, eu jogo um pixel para a direita e um pixel para baixo. Depende da largura do desenho, né? Como a gente não, da largura do contorno. Como a gente não está mexendo com isso, com a largura, a gente pode não precisa pensar nisso, né? A largura do contorno é um pixel mesmo. Tá? Ah lá, então, o retângulo. Ah, está como preto. Quando passa nulo, ele configura como preto. A gente precisa fazer isso, então. Aqui, ó. Ah, não, gente, não precisa. Eu mexi nos dois, né? Não é nos dois que eu preciso. É só fazer isso aqui, ó. Na verdade, nem precisa se preocupar com isso. É só fazer o preenchimento primeiro, ó. E agora, para não ter aquela cor preta, por padrão, o que que a gente faz? Se cor do preenchimento for diferente de nulo, a gente faz isso. Se cor do contorno for diferente de nulo, a gente faz isso. Aqui a mesma coisa tem que replicar para a linha. Vou escrever, digitar, cor do contorno, porque senão vai ficar preto. Se eu configuro a cor como nula, o Java 2D usa o preto. Então, se a cor do contorno for diferente de nulo. E aqui agora do retângulo, a gente copia esse código aqui para elipse. Pode tirar isso aqui daqui. E não é fill rect nem draw rect, é fill oval e draw oval. Rodou. Vamos lá. Linha preta, retângulo preto, vazio por dentro, né? Elipse preta sem preenchimento. Trocando a cor do contorno, vamos pôr um vermelho aqui para destacar. Elipse, retângulo. A elipse está desenhando ao contrário também, né? Ó. Linha. Agora, se eu puser um preenchimento, vamos pôr um preenchimento aqui, uma cor que combina com vermelho, vamos pôr um laranja. Linha, só tem contorno, não faz sentido ter preenchimento. Poderia até ter preenchimento, mas não ia dar diferença, porque não tem um fill line lá. Agora, olha só. O retângulo, certo? Tá até que esse efeito de... Vocês estão vendo que parece que tem um alfa aí nele? É porque eu estou desenhando a forma por baixo. Tem que desenhar a forma por cima, a forma temporária. Estão vendo que depois... Estão vendo aqui, ó? Depois ele sobrescreve. Vim para cima, né? A gente vai consertar isso. A elipse é a mesma coisa. Certo? Vamos consertar isso aqui no painel de desenho. A gente desenha o temporário depois das formas. Agora vocês vão ver que lá vai resolver. Vou pôr um preenchimento vermelho. Olha lá, agora sim, ó, o desenho está indo por cima. Bonitinho. A linha por cima.
Tá ok? Vamos desenhar um fundo branco ali no painel só para dar um pouquinho mais de destaque. Aí, lógico, isso aqui é o início, né, pessoal? Dá para melhorar. Na pós-graduação que eu dou esse exemplo, quando eu dou essa aula de programação, quando eu dou programação orientada a objeto, eu faço a revisão que eles viram na graduação, eu dou esse programa e eu mando implementar outras funcionalidades, né? Eu já dou um esqueleto pronto. G2D. Set color. Então, eu vou pintar o fundo de branco. Color.white. E eu vou dar um G2D. Nossa, coceira no nariz. Fill rect. Da onde? Eu vou preencher o painel inteiro. Então, 0, 0. Largura do painel. Altura do painel. Muito bem. E aí eu mexo com as formas. Como cada forma vai setar sua cor e vai ser uma cópia do contexto gráfico, né? Olha lá, fundo branco agora, bonitinho, para destacar mais, né? Contorno, troca a cor. Eu não pensei aqui, falar, eu quero um preenchimento, quero tirar o preenchimento, como que faria, né? Aí teria que pensar que talvez pôr um checkbox aqui é uma opção, pôr um checkbox aqui, pôr assim, transparente, invisível, né? Para não aparecer. Permite alfa. Permite, ó. Vamos pôr um vermelho aqui com alfa, com transparência, ó. Olha lá, tá vendo? Certo? Aí poderia pensar em outras coisas, né? Poder movimentar esses desenhos, é tudo ferramenta que tem que ser sendo implementada. Eu tenho no GitHub, pessoal, esse meu programa de desenho que eu uso para criar, para fazer aula. Eu implementei ele porque eu precisava de alguma coisa que eu pudesse configurar um fundo transparente e poder escrever em cima da tela, tá vendo? De qualquer coisa. Quem quiser ver ele, é no GitHub. É, esse Computer Supported Class Helper. Pode baixar e compilar no NetBeans, tá? Abrindo no NetBeans, ou já tem o compiladinho aqui, quem quiser pegar, tá bom? A última vez que eu mexi nele foi em agosto do ano passado, tá bom? Na verdade, eu tenho versões mais novas aqui na minha máquina, até submetidas lá 3 meses atrás, só que a última versão compilada pública é 1.4. Quem quiser pode pegar. Então é isso, gente. A aula ficou bem comprida, né? 1h30, mas eu acho que deu assim, lógico que é muita informação também, né? Mas eu acho que deu para vocês verem como que funciona, como que dá. A ideia é ver revisão de orientação a objeto, né? A gente viu o encapsulamento, a- criando campos nas classes, marcando eles como privados e criando os gets e os sets, né, uma forma de encapsulamento. A gente viu herança, né, as formas, a linha, o retângulo e a elipse herdando da classe forma. A gente viu o polimorfismo, né, a versão do método desenhar de cada uma das classes que herdam de forma o método abstrato desenhar vai ser invocado dependendo do tipo do objeto. E a gente não viu composição aqui, que seria um objeto fazer parte de outro, né, como parte mesmo, né? Relação todo-parte, mas também é um conceito aí relativamente simples, tá bom? Então a gente viu aí a revisão de Java, viu como criar classe, etc. Na disciplina a gente vai usar tudo isso, tá bom? Pelo menos a maioria das coisas a gente vai utilizar. Então pressupõe-se que vocês conhecem essas coisas. Tudo bem, gente? Então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, bastante conteúdo, mas eu acho que se vocês forem seguindo o vídeo e forem parando, dá para acompanhar e dá para fazer, tá bom? E eu vou colocar esse projeto aqui, esse Paint, lá no Moodle para vocês, tá bom? Na situação que ele está aqui. Poderia jogar essa lógica de desenho para dentro do frame e o frame só mandar a forma para o painel. Aí a implementação do painel ficaria mais simples. No Computer Support Class Helper, que é meu programa de desenho, é isso que é feito. A lógica é feita no frame e ele manda para o painel. Só que o painel, na verdade, o meu painel, ele tem várias páginas, tá vendo? Você pode criar páginas, é um pouco mais, bem mais elaborado, na verdade. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Falou e tchau.